chiaroscuro, né? Então, existe uma diferença que a gente vê muito, figuras claras misturadas com partes escuras, céu e terra e assim por diante. Muito bem. Vai lá. Bom, esse daí é só um slide para a gente. Isso aí foi mostrado pelo Carlo, pela Miriam, pelo pessoal que já falou da época do Renascimento. A Europa, que era uma cor só, era só cristianismo, mas o cristianismo católico, com uma série de pessoas que foram fazendo a reforma, era o Lutero, o Calvino, o Henrique VIII e muitos outros, o Ilho na Suíça, enfim, uma série de outros, a gente repara, a Europa já não é mais uma unanimidade, muito pelo contrário, grande parte da Europa já não é mais católica. Então, a gente vê aí nesse mapa, em verde, os palmeirenses, que eram luteranos, e acho que é cinza, são os calvinistas, em azul, os anglicanos, e assim por diante, né? Ou seja, aquilo que era uma unanimidade de católicos passou a ser uma coisa que já estava se desmoronando. Então, a igreja resolveu fazer alguma coisa para reverter essa situação. E essa alguma coisa chamou-se Contra-Reforma. Ou seja, o pessoal tinha feito a reforma, a igreja então se uniu e... Eu estou falando muito alto, Wagner? Tá bom. Bom, sei lá, é o meu jeito de falar. Tá ótimo, tá ótimo. Tá. E a igreja resolveu se juntar e fez a chamada Contra-Reforma. A igreja se juntou numa cidade perto de Pádua e fez um concílio. Era a reunião do Papa e de bispos na cidade de Trento. Não é uma cidade muito importante, porque tem outras que ofuscam essa cidade, ali por perto. Mas ali, durante 17 ou 18 anos, pode ir para frente, Wagner, fez-se o chamado Concílio de Trento. Ele levou o nome da cidade onde ele foi feito. Nesse Concílio de Trento que a gente vê aí, então estabeleceram-se as bases da chamada Contra-Reforma. Então, isso provocou uma série de mudanças no catolicismo, né? Por exemplo, a gente vê na parte de cima uma figura do pessoal queimando livros. Uma das coisas que foi feita durante a Contra-Reforma foi feita uma relação de livros proibidos. Porque tem uma série de livros que não, segundo a Igreja Católica, que não atendiam a doutrina católica. Então, nesse Index Librorum Prohibitorum, eles fizeram uma lista de livros proibidos, pegaram esses livros e queimaram. Bom, outra coisa que a gente pode ver aí, eles pegavam pessoas que eles julgavam hereges e torturavam. Se esse camarada que era julgado herege e era torturado, ele fosse condenado, ele já ia direto para a fogueira, né? Uma das pessoas que era um filósofo famoso daquela época chamava-se Giordano Bruno. Em 18 de fevereiro de 1600, ele foi queimado. Apesar dele ser um filósofo, ser um camarada que conhecia bastante, a igreja não interessa se sabia ou não sabia, considerou um herege e ele foi queimado. Agora, já embaixo, então o Giordano Bruno é esse que está aí. A fotografia, a figura dele, né? Embaixo, a gente vê o fundador dos jesuítas, que agora me esqueci o nome dele. Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola. Ele era conhecido, ele e todos os chefes dos jesuítas eram conhecidos como o Papa Negro, porque ele não obedecia a ninguém da estrutura da igreja. Ele tinha contato direto com o Papa. Por isso, o Inácio de Loyola ficou conhecido como Papa Negro. E todos os chefes dos jesuítas, chefões dos jesuítas, ficaram conhecidos daquela época em diante como papas negros. Negro por causa da roupa que eles usavam, da batina que eles usavam. A gente está vendo aí uma imagem, porque uma das coisas que o Inácio de Loyola fez, cara, ele espalhou, e era a missão dele da Contra-Reforma, espalhar a religião cristã por todo o mundo. A gente tem que se lembrar que, nessa época, a Espanha e Portugal já tinham descoberto as Américas, o pessoal já estava indo para as Índias. Então,
os jesuítas iam junto com essas missões, tanto da Espanha como de Portugal, principalmente esses dois países, e iam catequizar os povos de outro lado. Vieram aqui, tentaram catequizar todos os índios da América do Norte, do Centro, do Sul. E a gente vê aí um padre jesuíta tentando convencer os índios a participarem da religião católica. Esse slide que nós temos embaixo, no meio, é uma cena do filme do Martin Scorsese chamado Silêncio. Eu não sei se vocês já assistiram. Se não assistiram, recomendo. Os jesuítas foram até o Japão. Quer dizer, isso para vocês terem uma ideia, como eles foram longe para catequizar o pessoal. Eles foram até o Japão e, pelo que consta aí na foto, eles não foram tão bem recebidos assim, né? Eles foram presos numa cruz e, à medida que a água da maré subia, eles acabaram sendo afogados. Eu não vou contar mais para dar uma chance de vocês assistirem o filme, mas é um negócio muito interessante. Coloca a dica no grupo do filme. Não, a dica está falada, cara. Chama-se O Silêncio, Martin Scorsese. Amanhã eu escrevo. Isso. Tá? O Silêncio, de Martin Scorsese. Bom, então essa aí foi uma tentativa do pessoal catequizar os japoneses. Eles inicialmente não foram tão bem aceitos assim. Vamos lá. Bom, então agora vamos entrar no barroco propriamente dito. As principais características do barroco. Está aí, ó. É uma arte rebuscada, quer dizer, toda cheia de detalhes e exagerada. Dá só uma olhada nesse altar que está aí, cheio de ouro, figuras. Tem tanta coisa que a gente tem que fixar muito a vista para distinguir do que se trata, né? É uma das características do barroco. Principalmente o barroco, aqui no Brasil, ele é mais do que barroco, ele vira rococó de tanto enfeitado que é, né? Mas isso a gente vê depois. Outra é o êxtase de Santa Teresa. É uma estátua maravilhosa do Bernini, né? Veja os detalhes, mas realmente é o predomínio de temas religiosos. A mulher entra em contato com a divindade e ela entra em êxtase. Então, veja essa estátua, como ela tem riquezas de detalhes. É uma dificuldade. Eu imagino como o cara tenha feito para esculpir esse véu que está na cabeça dela. Quer dizer, tem que ser realmente um artista. Foi um tal de Bernini. Bom, e também tinha o culto à morte. Quer dizer, então, era uma forma de educar pelo medo. Pô, se você não entrar no catolicismo e fizer direito, você vai para o inferno. Quer dizer, era uma forma de educar, era uma educação pelo medo, pela paura, como se dizia na Itália de antigamente. Bom, aí eu achei uma foto, uma imagem de um camarada que está morrendo e chama-se a morte do pecador. O cara tinha pecado mais do que devia e está para ver aí que os demônios estão levando o cara lá para o inferno. Era uma das características, enfim, do barroco, mostrar que o cara tinha que ter um bom comportamento para merecer os céus. Vai lá, Wagner. Olha aí. Vamos mais uma vez aqui. Características do barroco. Expressões dramáticas dos personagens. A gente está vendo aí pela imagem aí dessa estátua, né? Preferência pelas curvas e contornos em detrimento de figuras geométricas. Repara como essa estátua é cheia de curva, cheia de drapejados, tanto na roupa quanto no tecido que reveste onde a moça está deitada. Enfim, é realmente cheio de curvas, né? É pouca coisa reta. Outra coisa que é muito característica do barroco é a iluminação e o jogo de luzes. Dá uma olhada nesse quadro. Esse quadro é um quadro do Caravaggio, na minha opinião, o maior pintor do barroco. Essa é a opinião pessoal. Eu gosto muito do Caravaggio. Esse Caravaggio aí, ele está chamando um dos apóstolos. Eu não sou muito bom em religião, eu acho que é São Mateus. São Mateus, se não me engano, era um notário, o cara que trabalhava com números, e ele foi escolhido para ser um dos apóstolos de Jesus. E olha como a luz está incidindo, o Jesus está indicando para o apóstolo aponta um dedo e fala, pô, sou eu mesmo?
e a luz está iluminando exatamente a cena desse acontecimento, né? Então, o jogo de luz e sombras do Barroco é notável. Outra também que a gente pode ver o jogo de luzes e sombras é essa fotografia de baixo, que eu não me lembro de quem é, fico devendo essa. Agora, outro ponto que é interessante, vocês lembram que as igrejas, ou elas tinham planta em forma de cruz grega, ou seja, ela fazia um cruz no meio, ou tinha forma de cruz latina. As igrejas do Barroco passaram a ter os braços curtos. Por quê? O camarada entrava na igreja, ele tinha a atenção dele era diretamente voltada não pelos lados, não para dar a volta na igreja para ver imagem, nem nada. A posição do camarada que entrava na igreja, enfim, não sei como é que chama, cara, do religioso, né? Ele entrava na igreja e tinha a sua atenção diretamente focada para o altar, que era onde o padre, o bispo, sei lá, alguém, o religioso estava falando, certo? Com o aparecimento dos livros e o pessoal aumentou o índice de alfabetismo, já não precisava mais tanto como antes educar pelas imagens. O pessoal já sabia ler, né? O primeiro livro que foi traduzido que foi impresso pelo Gutenberg foi a Bíblia, né? Enfim, então aí, só para fechar, a gente vê essa planta aí das igrejas barrocas, já tem os braços mais curtos, não tem os braços longos como na cruz grega ou cruz latina. Adelante. Olha que beleza. Característica do barroco. Bom, aí a gente vê mais um quadro do Caravaggio, esse à esquerda, é a flagelação de Cristo, que Cristo, antes de ser crucificado, ele passou por uma sessão de flagelação, né? Então, a gente outra vez vê a luz incidindo direto, dando a ideia, focando o elemento principal, que é Cristo, e o cara que está amarrando ele para apanhar, né? Então, realmente é focado muito nisso. Dá uma olhada na exuberância e na dramaticidade dessa estátua que está aí na central. Realmente é cheia de curvas, cheio de detalhes. Esse é o Rapto das Sabinas. Quer saber a história do Rapto das Sabinas? Eu vou contar rápido, para vocês não ficarem curiosos e me mandar pergunta depois. O negócio é o seguinte: quando Roma foi fundada, ela foi fundada só por homem, faltava mulher. Os caras precisavam resolver o problema deles, então eles foram numa cidade do lado, e roubaram as mulheres dos sabinos. Então os romanos e as sabinas romanas a partir daquela época. Repara como o romano está raptando a mulher de um camarada que não está nada feliz aí, né? É sempre bom a gente saber a história, porque a gente consegue valorizar a obra de arte se a gente sabe o que o artista quis representar, né? Não sei que eu estou falando demais, uma paciência. Bom, vamos lá. Aí, outra vez aí, a imagem de uma igreja barroca. É a igreja da Ordem Terceira de São Francisco. Se não me engano, Regina, essa igreja é aí do Rio de Janeiro. Eu não estou muito certo, mas eu acho que é. Porque tem uma Ordem Terceira também em Salvador, mas essa eu acho que é do Rio. Eu acho também que é do Rio. É isso aí, tá vendo? Eu estou aqui sendo distribuído São Paulo e Rio de Janeiro equitativamente. Vai lá, Wagner. Voltamos ao baldaquino, que é essa tenda, não sei, esse altar que fica ali debaixo da cúpula da igreja de São Pedro. Eu acho engraçado, agora eu só estou abrindo um parêntese e consulto meus amigos. Eu fui num casamento de um colega nosso que participa aqui desse grupo, é o CZ, é o Cerezia, Carlos Eduardo Cerezia, alguns aí devem conhecê-lo. É engraçado. Até a irmã dele está aqui. Quem está aí? A irmã do Cerezia. Então, muito bem. Ela é mais inteligente que o irmão, que está faltando muito, hein? Bom, então é o seguinte. No casamento dos judeus, eu vi, nesse casamento desse nosso amigo, o Carlos Eduardo, o pessoal faz a cerimônia de casamento embaixo de um tipo de uma tenda. Eu não sei se isso é hábito ou se foi só aquela vez que eu fui ver lá.
eu achei um paralelo entre aquela tenda que eu vi o casamento desse meu amigo com esse baldaquino, essa tenda, esse tipo de tenda que fica lá na igreja de São Pedro. Agora, um negócio que é bacana, e a gente vê que bajuladores sempre houveram, é o seguinte: se vocês olharem Olha, o esse Moisés baldaquino. podia explicar aí. O Moisés podia Não, explica explicar esse depois o assunto. Moisés, senão você vai me cortar antes de eu acabar. Anota aí que o Moisés vai falar no fim. Vai. Tá. Então, repara os bajuladores aí da história. O cara que fez esse baldaquino, eu pus aqui no alto, tem uma seta que mostra abelhas heráldicas Barberini. Barberini era o sobrenome do Papa daquela época. E ele era uma família nobre. E a família do Papa, o símbolo da família do Papa era um fundo azul com algumas abelhas. Eu pus aí embaixo. E repara como o Bernini aproveitou o baldaquino e deu-lhe uma puxada no Papa ali, colocou as abelhas dele lá. Então, quer dizer, uma mão lava a outra. Né? Não, então, só para saber, porque a gente vai lá na igreja de São Pedro, na Basílica de São Pedro, a gente olha e vê umas abelhas. Pô, mas que cavalo está fazendo essas abelhas aqui? É porque o Papa da época tinha o brasão com as abelhas. Então, o tal do Gian Lorenzo Bernini aproveitou e, para dar uma homenagem no Papa, colocou lá no baldaquino as tais das abelhas. Outra coisa que ele colocou lá no baldaquino, eu indiquei aí, dá para ver muito pouco. É legal pôr esse slide numa tela maior, né? Mas ele indicou a mitra papal. Mitra papal é aquele chapéu que fica na cabeça do Papa. Eu coloquei um Papa aí embaixo com a mitra papal. Então, nesse baldaquino, ele também colocou uma mitra papal. Né? E, por incrível que pareça, essa tenda, esse baldaquino aí, como é dito em italiano, ele é feito em bronze. Quer dizer, uma verdadeira obra de arte. Né? Vamos em frente? Vamos. Bom, o tal do Gian Lorenzo Bernini era um gênio. Dá uma olhada nessa estátua à esquerda. Ele conta, então, como eu disse para vocês, a gente que eu digo eu não sei vocês, mas para conseguir valorizar uma obra de arte, a gente tem que saber pelo menos que cávalo de história o cara está querendo contar. Senão a gente vê um cara, uma mulher querendo fugir, é muito bonito tal, mas... Né? A história é a seguinte, conta a lenda que o Apolo era o deus mais bonito que existia lá na Grécia, em Roma, no Olimpo. Né? Ele era bonito pra caramba. Todo mundo gostava, todas as mulheres gostavam dele. Né? Mas ele era um cara meio snob. Ele começou a encher a paciência do Cupido, que era o deus do amor, também conhecido como Eros. Né? E o Eros ficou chateado com o Apolo e mandou uma flechada em cima do tal do Apolo. Ele mandou 2 flechas. Ele mandou uma flecha de ouro em direção a Apolo. Essa flecha de ouro do Cupido fazia com que todas as mulheres fossem procurar o tal do Apolo, porque amavam o Apolo. Então, era a flecha dourada do Cupido que tinha atingido o Apolo. Por outro lado, ele mandou numa ninfa é uma deusa dos bosques, né? Ele mandou uma flecha de chumbo e acertou a tal da Daphne, que era essa ninfa. E essa flecha de chumbo fazia com que ela não gostasse de homem nenhum. O que aconteceu? O Apolo se apaixonou pela Daphne. Então, o Apolo corria atrás da Daphne e a Daphne corria do Apolo. Então, essa estátua está mostrando exatamente isso daí. Repara, o Apolo querendo ir atrás da ninfa, da mulher que ele gostava, que ele amava, e a mulher não queria saber de nada com esse camarada, e estava correndo dele. Então, só para saber o contexto aí da estátua. Agora, só um detalhe que eu coloquei aqui embaixo, eu vou dar uma colada, porque eu não lembro exatamente. Existia antigamente uma estátua romana, que na realidade tinha sido grega antes, chamado Apolo de Belvedere. É uma estátua clássica, da época clássica de Roma. Ela tinha sido copiada de uma estátua grega. Repara como a cabeça dessa estátua do Apolo de Belvedere é quase igual à do Apolo do nosso querido Bernini. Dá uma olhada. Compare as 2 cabeças. Então, realmente, aí a gente vê que houve uma transmissão de cultura lá da época, praticamente da época de Cristo,
até 1.600 anos depois. Bom, tá bom. Vai. História meio sem vergonha, mas vai para frente. Valeu assim mesmo. Vai lá. Agora, essa daí, gente, é para a gente ver. Dá uma olhada. É o mesmo camarada, é o Davi. Todos os grandes escultores gostavam, não sei porquê, gostavam de esculpir o Davi. Um deles era um tal de Michelangelo. Não sei se vocês ouviram falar, mas parece que ele teve alguma fama. Dá uma olhada. Essa estátua da esquerda é o Davi que fez o Michelangelo. O Davi é o tal que acertou uma pedrada na testa do Golias, né? Mas, olha, no Renascimento, quando o Michelangelo fez o Davi, o Davi está na maior classe, na maior pose. Ele está com a funda, segurando a funda com a pedra, né? E daqui a pouco ele vai lançar a tal da pedra em cima do Davi. Mas ele está aí tranquilão, cara. Está tranquilão. Agora, dá uma olhada o Bernini, esse que nós vimos na estátua anterior, ele fez também o Davi. Olha a tensão que ele... Com que tensão ele representa o mesmo personagem. É o Davi se preparando para, com a funda, girar a funda e mandar a pedra no Golias. Então, eu achei bacana colocar lado a lado essas duas imagens, exatamente para a gente ver a mudança de estilo. Em questão de 100, 150 anos, a coisa mudou radicalmente. A expressividade, a expressão a forma das estátuas completamente diferente. Ambas são geniais, né? Ambas geniais. Vai lá, Wagner. Bom, outra obra, eu considero uma obra de arte. Esse cara, o Bernini, foi um gênio. Ele é pouco falado, mas ele é um gênio. Ele foi o cara lá que fez a igreja de São Pedro, a Basílica de São Pedro. Dá uma olhada. Isso que a gente está vendo aí, gente, todo mundo que foi em Roma já foi aí no Vaticano, e chega, essa é a praça que dá de frente para a Basílica de São Pedro. A gente vem por a gente olhando essa imagem, a gente vem andando por uma ruazinha mais ou menos estreita, né? Vem andando, de repente a gente desemboca nessa praça. Dá uma olhada a Praça de São Pedro. Quando o Papa fala, fica todo o povo aí ouvindo, tentando entender o que o Papa está falando, etc, etc e tal. Mas olha que obra genial, é genial. Ele vem para essa rua estreitinha e, de repente, ele desemboca por uma série de colunas como que abraça o fiel de lado a lado. É como se o fiel estivesse sendo abraçado para que ele vá para o seio da igreja, lá para a igreja, no caso, a Basílica de São Pedro. Então, realmente é um negócio genial, muito bonito. Essa colunata, e essa colunata está em cima dela, existem não sei quantos, 140 estátuas de santos. Então, realmente, é uma obra magistral do nosso querido Bernini, né? Agora, uma curiosidade, no centro dessa praça, teria sido, evidentemente é lenda, mas vamos fingir que a gente acredita, teria sido crucificado de cabeça para baixo o São Pedro. Então, exatamente nesse ponto que está o obelisco, o São Pedro, que é o dono aí da igreja, né, da Basílica, ele teria sido crucificado de cabeça para baixo, porque ele achava que ele não podia ser crucificado como Jesus, que Jesus tinha um valor muito maior que ele, então ele pediu para o pessoal crucificá-lo de cabeça para baixo. E o corpo dele teria sido enterrado embaixo da onde foi construída a Basílica de São Pedro. Esse obelisco é um obelisco egípcio. Coitado do Egito, o que os caras roubaram do Egito, principalmente os ingleses, desculpe quem leu o David Pennington, não sei se está aí, mas roubaram. Quer dizer, se você olhar o museu lá em Londres, como é que chama o museu mesmo, Wagner? Qual? Museu Britânico. É o British Museum. O British Museum. Né? Pô, se você vê, 90% é coisa de fora. Se for por arte dos ingleses, ali dá uma barraca. Na realidade, é tudo coisa... É verdade, eu não tenho nada contra, só estou constatando a verdade. Bom, mas as grandes obras egípcias estão lá. A pedra de Roseta, que foi roubada por um francês, está lá. Quer dizer, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então, foi para lá, para o British Museum. Mas não vem ao caso. Esse obelisco também foi roubado do Egito.
O Calígula, que no começo não foi tão mau imperador assim, ele pegou um obelisco lá do Egito e levou lá para Roma e colocou em outro lugar. Esse lugar que ele está agora, ele foi transportado depois. Mas o transporte desse obelisco, que é uma pedra gigantesca, não me lembro mais, 40 metros de altura, está escrito aí. Ele foi um sacrifício para trazer aquilo nos barcos, nos antigos barcos romanos, né? Foi realmente uma obra de engenharia naval esse transporte. Mas está aí o tal do obelisco até hoje. Bom, e outra figura aqui é uma parte da colunata, desses braços que abraçam os fiéis que chegam aí na Praça de São Pedro. Vai lá, Wagner. Bom, agora eu vou falar de uma cidade do noroeste da Itália, Torino. O Carlos conhece. O Carlos conhece. E tinha lá um arquiteto chamado Guarino Guarini, né? E ele fez uma série de obras maravilhosas lá em Torino. Está aí a figura dele, eu não sei se é um retrato, eu não sei de onde eu tirei isso daí, né? Mas o Guarino Guarini fez uma... Por exemplo, lá em Torino tem várias coisas muito interessantes, só perto de para Pádua. Lá, por exemplo, existe a Igreja do Santo Sudário, que lá se guardaria, vamos fingir outra vez que a gente acredita, um lençol que cobriu Jesus depois que ele foi morto, né? Então, essa Igreja de Santo Sudário está lá na cidade de Torino. E a gente vê aí o Santo Sudário aí embaixo. Agora, dá uma olhada, o domo da Capela do Santo Sudário. Olha que coisa linda, tanto por fora como por dentro. É uma coisa maravilhosa. Foi feito por esse Guarino Guarini. E também ele fez também um palácio. Isso em italiano ele chama palazzo. Palazzo não é exatamente palácio, eu não sei como traduzir. É uma casa, uma moradia muito grande, e a gente chama de palácio, né? Esse palácio também foi feito pelo Guarino Guarini. Repara que interessante que as linhas desse palácio não são retas, são curvas. Então, gente, não foi o Niemeyer que inventou a linha curva na arquitetura. Já o Guarino Guarini fazia tempo que já estava nessa. A gente quer torcer, a gente torce, etc. e tal, mas vamos lá, já a coisa era meio velhinha. Vamos para frente. Aí chega o tal do claro escuro, né? Do nosso querido Caravaggio. O Caravaggio fez uma série de pinturas, essa que está na nossa esquerda, mais uma vez, repara as cores, né? Uma coisa, ele normalmente ilumina a coisa mais importante, né? A coisa mais importante, nesse caso, é a Madonna, é a Maria, a mãe de Cristo, que está com o moleque no colo. Repara como ele já pintou um pouco diferente. Normalmente, os quadros antes, eles colocavam as imagens dos santos, de Jesus Cristo, da Maria, muito estilizado, muito bonito, muito bacana, né? Não, aí parece um moleque qualquer, uma criança qualquer, com uma mãe qualquer. E tanto o moleque está até sem roupa. Quer dizer, tanto não valorizou, não pôs manto de cor dourada, né? Então, e ele, a luz do quadro, incide exatamente entre eles dois. E também mostra as sombras de dois pedintes que estavam passando para ir lá na Madonna de Loreto. Eles estão lá e passaram na casa que estava a Maria e o Cristo para pedir, acho que algum auxílio, alguma coisa. Esse outra figura, mais uma vez... Olha o pé sujo do mendigo. Hein? O pé sujo. Fala, Wagner. O pé sujo. Não, mas ele realmente... Não, esse não é o único pé sujo das obras dele. Nós vamos ver mais pé sujo, cara. Ele gostava de sujar o pé da turma. Os caras andavam descalços, né? Bom, dá uma olhada a outra figura dele, outro quadro, mais uma vez, agora só que não é estátua, é quadro, é o Davi e o Golias. Aí o Davi já tinha dado uma pedrada no Golias, dá uma olhada a ferida na testa dele, né? E ele pegou a espada do Golias, porque o Davi não tinha espada, ele pegou a espada do Golias e cortou a cabeça do Golias fora. Mais uma vez, o detalhe da luz em cima exatamente dos dois personagens principais, do personagem principal, do Golias, do Davi, mostrando que tinha superado aquele desafio,
e o do Golias, que já está morto, né? Ah, legal. Vamos lá, Wagner. Ah, que beleza, que beleza. Essa aí é outra obra do Caravaggio. É a Ceia em Emaús. Eu não sei se fala Emaús ou Emaús. Eu vou chamar de Emaús. Eu nunca estive lá. É uma cidade que fica a uns 30 quilômetros de Jerusalém. Bom, não sei o nome. Bom, mas aí qual que é a história disso aí? Para a gente tentar sacar o que o tal do Caravaggio quis falar. Tinha dois discípulos de Jesus, um que está com a blusa verde e outro que está com os braços abertos aí de barba. Eles estavam fazendo uma peregrinação, eles iam para Jerusalém. Mas antes de chegar em Jerusalém, eles já estavam cansados e resolveram parar numa estalagem para dormir e, antes de dormir, para jantar. E aí o dono da estalagem, esse cara que está com uma touca aí na cabeça, chegou e falou: olha, se vocês quiserem, tem lugar para vocês descansarem e tudo mais. Eu estou interpretando aqui o evangelho, hein, gente? Eu estou mais ou menos. Uhum. E aí o camarada chegou e falou: olha, tem lugar para vocês dormirem, mas para jantar só tem uma mesa. E eu já tenho um hóspede aqui, se vocês quiserem, vocês jantam todos juntos. O cara era discípulo de Jesus, os caras eram modestos. Né? Não tem problema nenhum, vamos. A gente janta com quem quer que seja. Aí eles sentaram à mesa, o estalajadeiro levou a comida, levou o pão, levou tudo. E antes de começar a ceia, o tal do camarada, que ninguém sabia quem era, ele pega e abençoa o pão. Exatamente nesse ato que o Caravaggio está pintando o camarada abençoando o pão. Nesse instante, os dois discípulos lembram da Santa Ceia, onde Jesus benzeu o pão e o vinho. Dá uma olhada. E eles se assustam. Um dos apóstolos está parecendo que ele quer levantar da cadeira. Repara, esse que está com a blusa verde. De tal susto que ele levou. E o outro, de espanto, ele abre os braços. Tá vendo? É um negócio muito bacana. Então, a gente tem que mais ou menos saber, outra vez, o contexto histórico para dar o tal do valor à obra. Dá uma olhada no Claro Escuro. Eu achei maravilhoso esse do Caravaggio. O cara mostrando a pobreza dos discípulos de Jesus. Olha, o que tem blusa verde, ele tem um rasgão no cotovelo. E o rasgo do cotovelo é claro, de tal maneira que a luz que incide ressalta a pobreza do cara. Né? É muito interessante. Outra coisa que eu achei muito interessante é o outro discípulo, ele tem uma vieira pendurada no peito. Se vocês lembram, outro dia que o Carlos falou, os peregrinos que fazem a peregrinação de Santiago de Compostela, eles têm como símbolo uma vieira. Repara o tal do discípulo aí com uma vieira. É que exatamente eles estavam fazendo uma peregrinação. Se a gente não sabe disso, a gente olha isso, mas que Katsu está fazendo uma vieira pendurada na roupa do cara, né? Não, desculpa os palavrões, faz parte aqui da encenação. Faz parte do show. O cara estava peregrinando, pô. Ele estava peregrinando, por isso que tem a vieira. Então, para quem já sabe a história, acha aquilo um negócio normal. Era uma peregrinação. E outra coisa um detalhe interessante dessa obra é o prato de frutas que tem aí na frente. Esse prato de frutas parece que está caindo, cara. Ele está quase saindo da mesa. E ele faz na mesa um símbolo, diz os entendidos, hein? Eu não enxerguei isso, mas vou contar para vocês. Diz os entendidos que a sombra dessa fruteira é um peixe, que era o símbolo, vocês estão lembrados, do cristianismo. Não, será que é verdade? Eu não sei. Bom, eu mostrei alguns detalhes nessas três figuras. Eu peguei a figura de cima e fiz os detalhes embaixo, do cotovelo do camarada, do vieira do outro e de natureza morta em cima da mesa, com o tal do peixe. E o outro é o Narciso. O Narciso foi o grande inspirador do Freud, do narcisismo, lembra? O Narciso era um personagem da época lá dos gregos, né, dos deuses gregos, da mitologia grega, que ele ficou apaixonado por ele mesmo. Ele vivia olhando a imagem dele, nesse caso ele está olhando a imagem dele num espelho de água. Olha como o cara foi bom para pintar, não é mole pintar do jeito que ele pintou. Realmente, a figura do Narciso apaixonado por ele mesmo
se olhando no espelho d'água. O Caravaggio era bom mesmo. Vamos lá, Wagner. Última do Caravaggio, só para vocês não falarem que eu sou fã dele. Esse aí é outra coisa da arte daquela época. Era o dualismo fé versus razão, né? Quer dizer, tinha tido a reforma protestante, o cara acredita, não acredita, papá. Então, realmente havia o dualismo, fé e razão. E aí está mostrando São Tomé. A história foi a seguinte, falando alto, não foi mal. Aí, depois que foi morto o Jesus Cristo, segundo a lenda, ele apareceu lá para alguns apóstolos. Só que naquele dia que ele apareceu, o tal do Tomé não estava lá. Aí o Tomé, os apóstolos encontraram com o Tomé e falaram, ele apareceu. E o Tomé não acreditava. Para de bobagem, ele morreu, está morto. Não, ele apareceu para a gente, etc e tal. Aí, uma bela noite, eles estavam, não sei aonde, e, de repente, eles estavam reunidos, todos os apóstolos, e, de repente, novamente apareceu Jesus junto a eles. E ele chegou do lado do Tomé e falou, olha aqui, você não acreditou? Põe o dedo aqui na minha ferida, vê quem sou eu. E exatamente esse é o instante em que São Tomé toca a chaga de Jesus Cristo e comprova que ele está vivo e que ele é aquele cara que foi crucificado, né? É uma obra muito bonita também. Vamos lá. Wagner, eu estou demorando muito, cara? Um pouco, sim. Eu não consigo falar menos, eu estou falando rápido. O detalhe... Wagner, não sacaneia. Deixa eles falar. Olha aí, ó. Outra coisa, eu falei que era a última do Caravaggio, mas era a penúltima. Dá uma olhada aqui, ó. Ele usava praticamente os mesmos personagens para ser os modelos dos quadros dele. Dá uma olhada. Esse Baco aí, esse cara que está carregando a cesta de fruta, o Davi, o outro cara que está com a moça, o cara que está tocando o alaúde, é sempre o mesmo modelo. Era um moleque lá de Roma, um coitado lá da rua, ele dava uns trocados para o moleque e o moleque servia para ele posar. Quer dizer, saía barato, né? Ele também não tinha muito dinheiro. Na realidade, o Caravaggio morreu, ele teve uma vida muito atribulada. Eu li algumas biografias dele. E ele morreu com 39 anos de idade, né? E ele era um cara, um estroina, né? Ele fazia de tudo, mas ele pintava que era um gênio, né? Então, aí, só para mostrar que o mesmo personagem aparece em um monte de quadros dele. Só para lembrar, o Barroco começou a dar muita ênfase em pintar instrumentos musicais. Está aí o moleque tocando um alaúde. Vai lá. Não parei ainda de falar com o Caravaggio. Ali, eu vou parar logo, espera aí. Essa é uma igrejinha chamada Santa Maria del Popolo, fica em Roma. Pessoal, é só um detalhe para a gente falar. As igrejas começaram a ficar pequenas. Por quê? As cidades já estavam cheias de construções. Então, se você queria fazer uma igreja, você não podia fazer uma igreja muito grande. É o caso típico dessa Santa Maria del Popolo, em Roma. Ele tinha um terreno pequenininho, mas fizeram uma igreja lá e os frades de lá chamaram o Caravaggio para colocar 2 quadros numa capela. Capela é uma lateralzinha da igreja, né? E ele fez 2 quadros muito bonitos nessa igreja. Um é a Conversão de São Paulo, que é esse que tem uma figurinha aí embaixo. O São Paulo estava indo, acho que para Damasco, né? E de repente apareceu Cristo, ele até ficou cego, caiu do cavalo, etc. e tal. E a outra é a tal da crucificação de São Pedro, que nós vamos ver agora no slide seguinte. Olha aí. Esse é São Pedro sendo crucificado. É uma outra obra genial. Lembra que a gente sabe, né, que ele foi crucificado de cabeça para baixo. A crucificação de São Pedro. O Caravaggio fez isso em 1600. Repara, esse quadro foi feito, eu coloquei uma cola aqui do lado para todo mundo ver, até eu, principalmente. Repara, ele é uma obra que ele tem um X, são 2 diagonais. Uma diagonal que aparece um camarada segurando a cruz e São Pedro quase que caindo da cruz. Repara como isso não é um movimento estático, isso é um instantâneo. E a outra diagonal mostra o camarada por baixo tentando erguer a cruz e o outro puxando uma corda.
Então, esse quadro são... O movimento é representado por essas duas diagonais que foram feitas aí, né? Então, cada personagem está mostrado em um movimento. Um está puxando a corda, o outro está segurando a cruz, o outro está tentando levantar a cruz, e São Pedro está tentando não cair dela, né? E repara, outra vez, os pés. O pé de São Pedro, cara, ele já tem os pés perfurados pelos pregos que vão pregá-lo à cruz. E o outro camarada, em homenagem ao Wagner, também está com o pé sujo. Esse que está tentando levantar a cruz. Realmente, ele está descalço, pô. Né? Então, são pessoas da rua. Repara, olha a tensão da obra. Essa cordinha, será que vai aguentar o peso da cruz? Dá uma olhada. A gente olhando, fala, porra, será que esse cara vai fazer? De repente não vai quebrar essa corda? Realmente é uma imagem, eu acho, uma imagem muito bonita. Ela, claro, como toda imagem é parada, mas ela dá uma sensação de movimento. É um instante da crucificação de São Pedro. Vai lá, Wagner. Olha os detalhes, né? A luz que incide, a luz, claro, que mostra principalmente a figura de São Pedro e a calça desse camarada de pé sujo, né? E a outra imagem aqui, o cara sustendo a cruz, né, para que ela mais o São Pedro não desabem, e o outro puxando a tal da cordinha. Vamos lá. Bom, chega, né, do Caravaggio. Outro cara que foi um camarada muito interessante no Barroco foi o tal do Vermeer. Ele era um holandês. Eu coloquei aí umas figuras dele, né? Eu andei pesquisando esse camarada, todo quanto é homem está nos figuras dele, está de chapéu. Eu não sei por quê. Realmente eu não descobri. Mas todos os personagens estão de chapéu e todas as mulheres, ou quase todas, estão com lenços na cabeça. Eu não sei se na Holanda isso era moda, se era assim mesmo, mas, de qualquer maneira, as figuras dele são assim. Ele representava muito coisas do cotidiano. Se a gente olhar cotidiano, ou seja, isso do dia a dia, então ele não inventava muita moda. Repara, não sei se por ser holandês aí não tem representações de igreja, representações sacras, é representação do dia a dia. Nessa que está no alto à esquerda é uma mulher com uma balança, ela está pesando alguma coisa, não sei, vai fazer comida, vai fazer alguma coisa, precisava pesar. A outra é uma mulher, parece que ela está com um pote de leite, despejando um pote de leite. O outro é um camarada conversando com a moça. Dizem as más línguas, que eu li nesse quadro, que era um camarada com uma prostituta. Eu não sei se era. Não sei. Mas o que chama atenção nesse quadro é um mapa. Realmente, os holandeses daquela época, eles eram muito navegadores. Então, mapas eram uma coisa do cotidiano deles. Então, repara aí. Né? O quadro mais famoso do tal do Vermeer é a moça com brinco. Ele está com moça com brinco de pérola. Dizem os portugueses que barroco é o nome de pérolas defeituosas. Uma pérola que não é exatamente redonda, ela sai meio cheia de curvas, cheia de saliências, é uma pérola que brilha mais. Em português de Portugal, barroco significa que tem muito brilho, é uma pérola defeituosa que brilha muito. Dizem eles que esse estilo é por causa disso. Eu não acredito, mas, enfim, eu só passei do jeito que eu comprei essa história. E antes de você passar para o próximo, dizem que o Vermeer ele usava um tipo de uma caixa para... É como se fosse uma câmera fotográfica para fazer diz que teria sido o primeiro cara a bolar esse tipo de instrumento para fazer os quadros dele. Tá? Isso consta aí na literatura. Vamos lá. Câmara escura. Câmara escura, exatamente. Bom, essa é uma das obras de arte, uma das maiores, melhores obras de arte do Barroco. Era do Diego Velázquez, né? Um espanhol. Ele pintava muito para a corte de Filipe IV da Espanha. Né? Esse quadro é bacana, gente. Dá uma olhada nesse quadro. Primeiro, ele se autorretratou ali atrás. Não sei se vocês estão vendo um cara lá com um pincel na mão. É o Velázquez.
Mas olha, como se ele está lá, como que ele pinta um quadro desse? Ele, na realidade, ele está pintando o que nós estamos vendo, não aquilo que ele está vendo. A visão dele é para a gente. Então, ele pinta o que nós vemos. Essa é uma sala do palácio do Filipe IV, né? Lá da Espanha, e tem a mocinha central é a que vai ser rainha da Espanha depois de muito tempo. Está numerado aí em cima. O número 1 é a que vai ser a infanta, né? A infanta Margarida. Eu pus os nomes aí porque eu não ia decorar também. A infanta Margarida é o número 1. É onde, olha, o chiaro escuro, o chiaro exatamente incide na personagem principal, que é a infanta Margarida. Do lado direito e do lado esquerdo estão duas aias. Seriam umas meninas que brincam lá com a tal da futura rainha, tá certo? Então, mostra isso aí também. O 5 parece um molequinho, mas é um anão. É o bobo da corte, o tal de Nicolás Sisto, era o nome dele. Vocês não estão enxergando direito, mas vão enxergar daqui a pouco. Ali atrás de uma das aias tem uma freira e um padre. A Espanha era a cidade mais, era o país mais católico que existia naquela época. Então, em qualquer lugar que aparece a corte, aparece sempre um padre, uma freira, existe alguma coisa de religião. E repara, então aí na corte, nessa sala da corte, além do pintor, da infanta Margarida, das aias, do anão, do cachorro, o cachorro chama Rex, tem aí uma freira e um padre. E tem outro personagem lá atrás que eu vou falar daqui a pouco. Agora, bom, então, como eu disse, dá uma olhada. Esse quadro ele tinha duas metades, mas pode ficar aí mesmo, Wagner. Não. Olha, repara como a metade de baixo é que estão todos os personagens. E a metade de cima não tem personagem nenhum. Tem uns quadros, tem um negócio de fundo. Então, na verdade, esse quadro é a metade de baixo que está valendo. Né? Quer dizer, está valendo em termos da pintura do Diego Velázquez. Né? Então, aí está a tal da futura rainha. Do lado aí está uma dama de companhia, uma mocinha fazendo um cumprimento para a futura rainha. Do outro lado está outra dama de honra, outra aia, que está oferecendo um búrico, não sei, com qualquer coisa para ela, tá certo? Toda a atenção está focalizada em cima da futura rainha. E aí está uma anã e o anão. Infelizmente, era característico das cortes europeias, em especial essa da Espanha, eles colocarem anões para alegrarem, para divertirem o pessoal da corte. Né? E aí tem uma anã, que é daqui a pouco a gente lembra o nome dela, ela era uma alemã, e o outro anãozinho que está, inclusive, com o pé em cima do coitado do cachorro aí, que não está fazendo nada a não ser pousar para a gente aí. Tá certo? Vamos lá, Wagner. Olha aí. Bom, outra vez eu pus o retrato grande para a gente ter a base, para a gente não se perder. O Velázquez é interessante, só uns detalhes. Puta, eu vou tentar ser rápido, viu, Wagner? Eu não consigo ser mais rápido que isso. Aqui, okay. O Velázquez está pintando e duas coisas para reparar em cima dele. Primeiro, os pincéis são longos. Isso ele pintava distanciado do quadro. Por isso, sempre que a gente for ver um quadro do Velázquez, não pode ver o quadro muito de perto. Para ver como ele via, a gente tem que se distanciar um pouco. Repara o comprimento do pincel. Se a gente não sabe essas manhas, como que a gente vai apreciar um quadro? Né? Outra coisa referente ao Velázquez, ele está com uma cruz, a cruz de Santiago de Compostela. Lembram que a igreja lá de Santiago de Compostela tinha uma cruz? E era exatamente essa cruz com que está condecorado o Velázquez. Só que o engraçado desse negócio foi que o Velázquez foi condecorado com a cruz de Santiago de Compostela 3 anos depois que ele fez o quadro. Aí o coitado teve que voltar lá e pintar a tal da cruz ali em cima do quadro para ficar homenageado. A gente vê embaixo o tal do padre e a freira. A gente vê um espelho. Olha que interessante o espelho. Esse retângulo menorzinho aí. Esse espelho, ele é como está mostrando o rei e a rainha da Espanha.
Eles estão atrás, a gente não vê, mas eles estão atrás do pintor e a imagem dele se reflete no espelho. E nós que estamos olhando aquilo que o pintor está pintando, a gente só vê a imagem refletida no espelho do rei e da rainha, né? Realmente é um negócio bacana. Bom, pelo menos eu acho. E outro, eu pus aqui um outro anão, o tal do retrato do Francisco Lescano, é um anão. Olha, aí foi uma ironia que ele pintou. O coitado do anão está triste, ele que tem que fazer todo mundo se divertir, dar risada, ele está ali triste. E ele está segurando na mão um personagem mais triste ainda, que é um passarinho. Ele prendeu um passarinho e está segurando o passarinho na mão. Bom, Legal. vamos para frente. Bom, mudando agora. Agora a gente vai falar do El Greco. O nome dele é esse nome complicado. Eu, como tenho mais facilidade em escrever em grego, eu escrevi o nome dele em grego aí do lado, né? Bom, uma das obras importantes dele é esse menino. Esse menino está soprando. Ele é um pintor. Ele é lá da época barroca, mas ele pintou uns quadros meio estranhos. O menos estranho é esse chiaro escuro desse menino. Esse menino está soprando um tição, não sei se de madeira, de carvão, para tentar acender uma vela. Cá entre nós, como eu sou engenheiro, eu achei um defeito nesse quadro. Pô, se o cara assopra o tição, ele apaga a vela. Então, pô, não faz isso ao mesmo tempo. Primeiro acende o tição, depois põe a vela, porque do jeito que está aí, ele vai apagar a vela. Bom, esqueço minha parte de engenheiro agora. Ele deve ter percebido isso depois, né? Eu acho que foi tarde. A hora que ele percebeu era tarde. Já tinha pintado. Bom, desculpa a piada de mau gosto, né? Bom, a outra pintura é a abertura do quinto selo. Isso é uma passagem do Apocalipse. Eu não estou muito familiarizado, mas parece que no Apocalipse tem um instante lá que tem a abertura do quinto selo, que não sei que selo é esse, que é o clamor por justiça. Reparem como esse quadro não tem nada de barroco. Realmente, eles acham que esse quadro é um precursor do expressionismo e do cubismo, mas foi feito naquela época. E, finalmente, o outro quadro del Greco, né, é o pessoal disputando as roupas de Cristo. Cristo, antes de ser pendurado na cruz, ele se despiu e os soldados e a turma toda que estava lá perto disputou as vestes, porque as vestes iam ficar com alguém. Então, esse quadro é a hora que eles estão disputando as vestes de Cristo. Vamos lá. Outro grande mestre foi o Rubens, né? Ele era um alemão, da cidade de Siegen, não sei exatamente onde fica, mas repara como bom alemão, né? Ele não pintou nada de coisa de igreja. O quadro de baixo chama-se O Jardim do Amor. Então tem um pessoal dançando em festividade. E o outro é a escolha de pares. Vocês sabem o que é pares? Quem foi pares? Não foi o primo do ímpares, não. É o seguinte, eu vou contar rápido, viu, Wagner? Segura aí. O pares. Foi o seguinte. A história desse quadro, para a gente entender o quadro. Não adianta, a gente vê um cara com um negócio na mão, o outro olhando e umas mulheres sem roupa. Não é bem assim. Então foi assim. Isso deu início à Guerra de Troia. Foi importante esse acontecimento. Foi assim. Os deuses lá do Olimpo resolveram fazer uma festa. Convidaram todos os deuses, semideuses, para lá. Pô, um festão geral. Eles só resolveram não convidar a deusa da discórdia. Falaram, pô, se convidar a deusa da discórdia, vai dar briga aqui na festa. Convida todo mundo, disse o Zeus, que era o chefe deles, mas não me convidem a discórdia. A discórdia não, ela fica fora. Pô, fofoca vai, fofoca vem, a discórdia ficou sabendo que tinha festa no Olimpo. Ela pegou e resolveu estragar a festa. O que ela fez? Ela estava lá no meio do banquete, estava todo mundo comendo ambrosia, bebendo néctar, fazendo todos aqueles negócios que os deuses antigos faziam. Ela pegou e jogou em cima da mesa, ela jogou uma maçã de ouro, e nessa maçã de ouro estava escrito, para a mais bela.
Como tinha várias deusas lá, e pô, cada uma se achava que era mais bela. Falei, não, essa maçã é minha. A outra, não, não, essa maçã é minha. Ficou uma briga danada lá. A deusa da discórdia conseguiu fazer a discórdia. Eles ficaram brigando. Aí falou, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos falar com o Zeus, que é o chefe dos deuses daqui, e vamos ver o que ele decide. Para quem que ele vai dar a maçã? Aí o Zeus, cara, ficou em palpos de aranha, porque uma das deusas era mulher, ele era casado com a mulher. Pô, já imaginou ele dar para outra? Ele não era. Puta, ele ia ter problemas de matrimônio, certamente. Aí as outras eram filhas, uma era a Vênus e a outra era Palas Atenas. Pô, se eu dou uma filha, a outra filha. Aí o Zeus chegou e falou: não, eu vou fazer o seguinte: como essa maçã é para a mais bela deusa, eu vou chamar o mais belo dos mortais e ele é que vai decidir quem é a mais bela. E o mais belo dos mortais naquela época era um tal de Paris, que era filho de Príamo, que por sua vez era o rei de Troia. Ele chamou lá, ele mandou o mensageiro dele, dá uma olhada, essa bengala é do Hermes. Hermes tem uma cobrinha na bengala aí, no cajado, né? E ele chamou, Hermes, chama lá o Paris, pô, vai dar um pulinho aqui em cima no Olimpo. Pô, ele que decide aí qual que é a deusa mais bela. Ele que entrega a maçã, não me complica a vida, pelo amor de Deus. Lá foi o Hermes, e chegou, e Paris, olha aí, ó, essas três deusas lindas, maravilhosas, por favor, aqui essa maçã é para a mais bela. Por favor, você escolha quem é a mais bela e você entregue a maçã para ela. Aí o cara retratou, aí o Rubens retratou, fez esse flagrante aí. O Paris pôs a mão no queixo, ficou pensando, olhava para uma, olhava para outra. Uma aí tinha um molequinho pendurado no pé. É Vênus, que está com o filho que é Eros, o deus do amor. Tá certo? Não, só para destaque aí. Ele ficou olhando para as moças, pô, escolhe aqui, dá uma voltinha, uma dá uma voltinha, outra dá uma voltinha. Bom, para encurtar a história, ele pegou e deu a maçã para Vênus. Não, você é a mais bela. Vênus, puta, ficou emocionadíssima. Falou: olha, você vai fazer o seguinte: você vai casar com a mulher mais linda da Terra. Já que você me homenageou, me deu esse prêmio, eu vou te dar um prêmio de você casar com a mulher mais linda da Terra. Só que a mulher mais linda da Terra era uma tal de Helena, e ela era casada com Menelau, que era um rei grego. Bom, para encurtar a história, o Paris roubou a mulher do Menelau. E foi por isso que teve a guerra dos gregos contra os troianos, porque ele era o filho do rei de Troia. Bom, então essa história toda comprida para explicar esse quadro aí. Vamos lá. Pouco tempo aí, hein? Vai lá, Vanil. 9,6. Então. Dá uma olhada. Esse quadro tem um errado. O nome dele, que todos nós conhecemos, a Ronda Noturna. Na verdade, o nome desse quadro é a Companhia de Franz Koch e William von não sei das quantas. Tá? Acontece que esse quadro, depois que o Rembrandt fez esse quadro, ele passou em cima um verniz para a tinta não se deteriorar. Só que quem se deteriorou foi o verniz. E o verniz escureceu mais do que merecia essa obra. Então, quando o pessoal olhava esse quadro, muito tempo depois, eles apelidaram o quadro da Ronda Noturna. Mas não tem nada disso. Na verdade, o capitão, esse cara que tem um cavanhaque aí na foto, os dois têm cavanhaque, mas era prefeito de Amsterdã, lá da Holanda, né? Nos Países Baixos. E ele era o tal do Franz Koch. Ele era chefe da milícia lá dele, ele tomava conta, além de ser prefeito da cidade, ele tomava conta da cidade, né? E teve um belo dia que ia ter um desfile e ele resolveu desfilar com todo o pessoal dele, o pessoal que fazia, que andava lá pelas ruas de Amsterdã. Ele, engraçado, você vê como a Holanda era liberal. Ele, prefeito, era protestante e o tenente, que era o cara que obedecia às ordens dele, era católico. Mas eles se davam bem. Então, os dois aí na foto, no quadro. Outra curiosidade desse quadro, viu, é o seguinte, que diz que o Rembrandt cobrou para fazer esse quadro. E ele, usando o claro escuro, ele
quem pagava mais, ele punha mais no claro. Quem pagava menos, ele punha mais no escuro. É o poder do dinheiro. Não se pode fazer nada. Isso ainda vale ainda hoje, hein? Olha que já faz tempo. Tá? Outro detalhe interessante aí é essa menina que aparece. Então, esse pessoal todo está indo para um desfile de um dia lá em Amsterdã. Aparece uma menina, aí, uma baixinha aí de roupa clara. Se você é que não dá, daqui, como a gente está vendo, não dá para ver, mas ela tem um rosto de uma mulher já de idade. Essa mulher de idade é o rosto da esposa do Rembrandt, que tinha falecido um mês antes. Então, ele aproveitou o quadro, e evidentemente não cobrou nada dela, para colocar o rosto da mulher dele na menina. Né? E também tem um alferes com a bandeira e assim por diante. Esse é um dos quadros mais notáveis do período barroco. Tá? Vamos lá, Wagner. Bom, saindo um pouquinho desses mais famosos, eu não sei se esse Salomão e Jacob von Ruysdael, eles eram também lá dos Países Baixos, da Holanda, né? Eu não sei se eles eram primos ou eram irmãos, mas o fato é que eles têm o mesmo sobrenome. E eles eram paisagistas. A gente não vê personagens, gente, Deus, nada, né? Nesses quadros deles. São paisagistas. E eles mostram, é engraçado, veja a luz desses quadros, como é uma luz diferente. A gente não vê um ensolarado, não vê um ponto mais claro que os outros. Né? É uma característica desses dois, dos Países Baixos. Mais um pouco. Olha a natureza morta. Gente, essa aqui é a natureza morta do meu amigo lá. Mas isso é que é a natureza morta. Porque a gente vê hoje, a gente vê quadros de natureza morta, a gente vê umas frutas que dá vontade de comer. Não está morto, aquilo está vivo. Né? Não. Olha como o Caravaggio pintou. Olha essa maçã. Ela já está com uns carunchos aí. Olha as folhas já estão esmaecendo. Essa é realmente uma natureza morta. A natureza morta foi concebida na época do Barroco dessa maneira. O que a gente vê hoje de natureza morta é uma deturpação de como foi no nascimento da natureza morta. E outro é um camarada lá tocando o tal do instrumento musical. Vamos lá, Wagner. Outras naturezas mortas, feitas por outras pessoas, as naturezas mortas e os instrumentos musicais. Dá uma olhada. Esses todos feitos por pessoas lá do norte da Europa, dos países, a gente vê pelo nome. A menos desse Pietro Paolo Bonzi, que certamente devia ser italiano. Mas os outros eram assim. Então, começaram a fazer naturezas mortas. Repara que aí tem até queijo na natureza morta. Queijo é um subproduto do leite. Vamos lá. Estamos acabando, hein? Sem sofrimento. A arte também foi usada para mostrar o poder. Né? Então, não só a igreja estava engajada na Contra-Reforma, como também os ricos, os nobres. Sempre a igreja e os nobres sempre andaram juntos, até que houve a Revolução Francesa. Né? Olha aí. Então, esse aí é o Palácio de Versalhes. É um negócio maravilhoso. Dá uma olhada aí. É que o valor seria umas fotos, umas imagens maiores. Mas repara a riqueza de detalhes das pinturas, dos ornamentos. Olha essa sacada feita em dourado. Olha a entrada do Palácio de Versalhes. São 3 alamedas que chegam para entrar numa praça grande. Né? Então, realmente, isso aí foi feito na época do Luís XIV. O neto dele que ia se ver mal ali na guilhotina, mas naquela época ele podia gastar. Vai lá. Wagner, tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Estou tentando. Então, tá demorando por tua causa. Mais uns detalhes aqui. Mais uns detalhes do Palácio de Versalhes. Na parte de trás tem uns lagos, tem uma fonte. Dá uma olhada nessa fonte. O Apolo dirigindo o cavalo do sol, dourado, camarada, feito de ouro, quer dizer, banhado a ouro, certamente. É uma riqueza. Olha o jardim, que maravilha. O Palácio de Versalhes eu achei aí, então eu pendurei aqui para a gente ver. Tem 700 quartos.
um monumento, né? 2.153 janelas. Haja gente para limpar. E 67 mil metros quadrados. Agora, uma coisa que eu achei interessante nesse Palácio do Versalhes, na entrada dele, do lado da entrada, tem como que dois templinhos ao estilo que não é um estilo barroco, neobarroco, é estilo ainda clássico. Repara, isso que está com umas setinhas aí. Então, eu só dei o destaque. Quer dizer, entrou aí dentro da arquitetura do palácio. Vai até. Bom, são os modestos aposentos internos do palácio. O que está à esquerda, em cima e embaixo, é a chamada Galeria dos Cristais. É coisa maravilhosa. Quer dizer, não tem espaço vazio. Diz que o barroco é o horror ao vazio. Está todo completamente pintado, completamente decorado. Então, esse é o estilo barroco do Palácio de Versalhes. A Galeria dos Cristais e, do lado direito em cima, os aposentos da rainha, e embaixo, mais um aposento. Vai lá, Wagner. Olha, mas não era só o rei que fazia coisa grande. Esse aqui é também em Torino. Acho que era a casa dos ascendentes do Carlo. Lá tinha o Palácio de Caça dos Stupidi. Stupidi é o sobrenome de uma família. É que não dá para ver bem daí, só se chegar perto. Se a gente olhar a parte central do palácio, na parte de cima tem um alce, tem a figura uma estátua de um alce. Essa casinha era só o palácio para o camarada, quando ele não tinha o que fazer, ele ia caçar mais para o interior e ele se alojava nessa modesta casinha aí, né? E quem fez o arquiteto que fez isso, chamava-se Filippo Juvara. Em italiano a gente não fala J, ele fala I, né? Filippo Juvara. Bom, então esse é o palácio, tem o detalhe externo, interno, e tem o detalhe também do Juvara de uma igreja feita numa colina que tem ali encostada a Torino. Essa colina, esse monte, chama-se Superga. E ele pôs uma igreja, ele construiu uma igreja lá em Superga. Adelante. Bom, aí também, ó, o Juvara. Estou homenageando aqui a cidade de Torino. Fica perto da cidade de Padua. Então, o Filippo Juvara ele fez a Capella Antamori, que é essa. Eu só mostrei a parte de cima dessa capela. Repara que ela também tem curvas e cheia de estátuas na parte de cima, cheia de colunas, etc, etc e tal. E embaixo tem o Palácio Madama. Então, dá uma olhada que maravilha que é a parte interior desse palácio. Eles tinham mania, naquela época, de fazerem escadarias bonitas. Essas escadas que a gente vê na imagem de baixo, à direita, Scala delle Forbiti. Em italiano, quer dizer, escada das tesouras. Repara que parece duas lâminas de tesoura cortando. Né? É uma coisa maravilhosa. Realmente era... O Juvara era um arquiteto e tanto. Aí as imagens pequenas não valorizam tanto quanto se a gente pudesse ver. Óbvio que em loco ou em fotos maiores. Vai, Wagner. Olha aí, ó. Teve rápido, hein? Teve lá em Roma uma briga terrível entre o tal do Bernini, que foi aquele cara que fez a Praça de São Pedro, etc, etc e tal, e um outro camarada chamado Borromini. Eu pus as fotos, representar os quadros dos dois aí, tá certo? Eles eram concorrentes figadais. Eles brigavam para ver quem era o melhor. Esse palácio é o Palácio Barberini, em Roma. Barberini, se vocês têm memória razoável, né? Se não tiverem, depois você olha novamente as fotos, o Barberini foi aquele padre das abelhas. E ele tinha um palácio, ele morava num palácio. E ele chegou para os dois maiores arquitetos da época, o Bernini e o Borromini, e falou: faz favor, faz uma casinha para mim, porque eu não vou ficar sempre lá na igreja, também ela me cansa, eu vou ficar num palácio, vocês fazem. E
E eles fizeram. Quem começou, o arquiteto que começou a obra foi o Borromini. E depois quem terminou a obra foi o tal do Bernini. Essa escadaria que a gente vê no alto e embaixo à esquerda foi feita pelo Bernini. E essa escada que a gente vê embaixo, no centro e à direita, foi feita pelo Borromini. São verdadeiras obras de arte. Repito, aí não, a gente vê assim de uma maneira estática, mas quando a gente vai em Roma, vale a pena visitar esse palácio. Esse palácio é um que cobra a entrada até que mais barata para ser visitado, viu? Dica turística. Adelante. Olha aí, ó. Aquilo que eu falei que os caras não tinham muito espaço para construir, essa é uma igreja em Roma, San Carlo alle Quattro Fontane, é que ali perto dele tinha 4 fontes. Então, e o santo dessa igreja é o São Carlos. Repara aí como essa igreja também foi feita com curvas. Outra vez repito, as curvas já são daquela época. Como eles tinham pouco terreno para construir, fazendo essas curvas, o arquiteto dá a ideia que o templo, que aquilo que ele está construindo é maior, porque ele tem um perfil maior, né? Agora, dá uma olhada. Quem fez isso foi o Borromini. O detalhe artístico, ele resolveu, por conta dele, que ele queria fazer uma obra de arte. E para fazer obra de arte, ele não ia se submeter à vontade de quem quisesse. Ele chegou para os padres, que eram os donos da igreja, e falou: eu não vou cobrar nada para fazer a igreja, mas eu vou fazer a igreja do jeito que eu quero. E ele fez essa igreja de São Carlos com o estilo, com o jeito que ele quer. Ninguém deu palpite, os padres, os donos da igreja não deram palpite nem nada. Dá uma olhada nessa cúpula. Eu escrevi aí que a cúpula é oval porque faltava espaço para escrever. Na realidade, ela é elíptica. Não dá para escrever elíptica, mas olha que linda essa cúpula dessa igreja, né? Uma obra muito, muito, muito bonita do Borromini. Vai lá, Wagner, está acabando. Bom, nessa época, Veneza já estava entrando no seu ocaso, já estava perdendo a importância que ela teve durante muitos séculos, né? Então, ela já estava em decadência, mas ainda assim tinha muitos pintores famosos. Um deles era o Giovanni Domenico Tiepolo, e ele fez esses 2 quadros. Um é a dança no campo, essa que está aí em cima, e a gente vê aí até um camarada que parece um arlequim, outro que parece sei lá, Colombina. Esses personagens todos do carnaval nasceram em Roma, em Veneza, né? Então, Colombina é um nome italiano, quer dizer pombinha, né? E depois, aqui a gente adotou também, etc, etc e tal. Arlequino é também um nome italiano, ali de Veneza. Eu acho que foi um pessoal de Pádua que inventou isso. Mas eles lá de Veneza adotaram o nome. Bom, então, esses são os 2 quadros. Eu não vou fazer mais comentários por causa do tempo. Vai lá, Wagner. Vai. Olha aí. Esse daí é o Canaletto. Canaletto quer dizer canalzinho. É apelido do pintor. Veneza, quem já esteve lá sabe, ela é cheia de canais, né? Ela tem um monte de ilhas, e essas ilhas são interceptadas por canais que são cobertos por pontes. Então, aí a gente vê o Canaletto, né? Que viveu entre 1697 e 1768, ele fez esses quadros. O quadro que está no alto à direita mostra um dos canais de Roma e mostra a ponte. Essa ponte chama Ponte del Rialto, é uma das pontes principais lá de Veneza. A pintura de baixo são gôndolas que ficam no Canal Grande, que é o maior canal lá de Veneza, e o quadro de cima, a gente pode ver a Torre de São Marcos, a Igreja de São Marcos ali no fundo, o Palácio Ducal ali no fundo, e tem um barco. Esse barco chama-se Bucintoro. Bucintoro, vou contar rápido, é a última história que eu vou contar, penúltima. Eu vou contar rápido. O Bucintoro é o seguinte: no dia 15 de agosto de todo ano, em Veneza, a turma comemora o casamento do mar com Veneza. Eles fazem festa, porque realmente Veneza é uma cidade, sempre foi uma cidade marítima. Ela viveu em função do comércio marítimo, né? Então, no dia 15 de agosto é o dia que a turma sai e faz festa e comemora. A festa comemora o casamento do mar
com Veneza, né? Então, essa é uma festa. Então, o Canaletto pintou aí o barco e a turma toda fazendo a festa de casamento do mar com a cidade. Vai lá, Wagner. Uma dica de filme é a Casa Nova, de Fellini, que aconteceu em Veneza. Ah, sim. Não, mas Casa Nova era veneziano. É. Vai lá. Esse é mais um palácio que fica na região do Vêneto. Dá uma olhada no tamanho dos palácios. Esse palácio era de um dos venezianos, de um cidadão que morava em Veneza, a família Alvise Pisani. Essa era uma casa de campo, afastada de Veneza. Então, realmente, eles mostravam o poder através da arte. Quer dizer, o cara que tinha muito dinheiro, ele fazia grandes palácios, tinha grandes quadros, grandes esculturas e coisas assim. Tá? Vai lá, Wagner. Esse barco é o barco visto de perto, esse que é o tal do Bucintoro. Esse é o barco onde o chefe de Veneza, chamado Dodge, ele embarcava nesse barco e ficava andando lá por Veneza. E todo mundo aplaudia o George, fazia reverências ao Dodge. Se você é que tem tanto dourado que é difícil de ver, mas tem aí um leão com asas. É o leão de São Marcos. Lembra que tá aqui na frente, um pouquinho mais para o altozinho. É um leão com asas. É o chamado leão de São Marcos. Vocês lembram que os apóstolos, cada apóstolo tinha uma representação, um era um touro, outro era um leão, outro era não sei o quê. O São Marcos, que é o padroeiro de Veneza, tinha como representação um leão com asas. Está aí no barco, no Bucintoro. Tá? É lindo, né? E a gente pode ver como ele é barroco. Olha quanto enfeite tem esse barco. Né? Vai lá, Wagner. Gente, chegamos no fim, hein? Eu vou fazer... Posso fazer o último comentário? Não? Pode. Então, obrigado. Esse quadro... Obrigado. Não, é rápido, é o último, a saideira. Olha aqui. Esse é um quadro chamado A Medusa. Todos nós conhecemos a Medusa. A gente tem familiaridade com a Medusa aqui. O que é a Medusa? É uma historinha rápida também. A Medusa é um personagem mitológico. Acontece o seguinte, essa mulher, ela morava numa caverna. Ela morava numa caverna e na frente da caverna estava cheio de estátua. Falei, pô, mas que caso, por que tem tanta estátua na frente das... Aí descobriram que essa mulher, quando o pessoal se aproximava na casa dela, onde ela morava, lá na caverna, era só ela olhar para o pessoal virava estátua, se ficava petrificado. Né? Ela tinha uma cabeça, essa cabeça aí, os cabelos dela eram serpentes, eram cobras, né? E evidentemente, uma figura mitológica. Então, chegou um dia, um dos deuses lá falou, precisamos dar um jeito, chega de ter estátua lá na frente da mulher. A mulher é só chegar lá perto, ela petrifica todo mundo. Precisamos dar um basta. Aí chegaram lá e conversaram com o tal do Perseu, que também era um personagem da mitologia grega. Perseu, tenta dar um jeito na Medusa, vai ela parar de petrificar o pessoal que está lá. O que fez o Perseu? Ele pegou um escudo, ele poliu o escudo de tal maneira que o escudo ficou como se fosse um espelho. E ele foi lá para a entrada da caverna da Medusa. Quando a Medusa olhou, ela olhou para o escudo do Perseu e ela se refletiu lá. Ela tomou aquele susto, porque ela viu a própria imagem. Aí, nesse instante, o Perseu aproveitou e cortou a cabeça dela. Olha aí, dá para ver o sangue da cabeça da Medusa. E o que fez o Perseu depois? Para afastar todos os inimigos dele, ele pendurou a cabeça da Medusa no escudo dele, de tal maneira que quem quisesse encarar o Perseu não conseguia, porque tinha a cabeça de Medusa que petrificava os inimigos do Perseu. Esse camaradinha que está aí embaixo é o quadro do Caravaggio. Bom, pessoal, obrigado. Desculpa aí as piadas de mau gosto, o tempo que nós passamos. Eu não conseguia fazer de menos. Tentei falar rápido. Obrigado, viu? Excelente. Tá muito bom. Roberto, parabéns. Falou. Obrigada, Roberto. Moisés, explica lá, Moisés. A tenda. Todo casamento judaico tem uma rupá. É uma tenda com 4 hastes e é celebrado embaixo dessa tenda o casamento.
Pode ser em qualquer lugar, não precisa ser na sinagoga. Bom, o que nós Tem vimos... alguma coisa a ver vimos, com o tabernáculo? Eu não sei o que é tabernáculo, mas eu sei o que é rupá. Ok. Mas viu, esse daí estava numa sinagoga, acho que é Antônio Carlos que chama aquela que é ali uma travessa da Consolação. E o CZ casou lá, né? E eu vi lá pela primeira vez, achei muito bonita a cerimônia, achei maravilhosa. Mas como eu nunca tinha visto antes, eu vi essa tenda, achei muito interessante. E achei também interessante uma hora que pega um pote, um vaso, uma não sei o quê, uma xícara, alguma coisa assim, e joga e quebra. É um copo. É um copo, né? É um copo. Eu achei interessantíssimo. Eu não conhecia.